Olá, muito boa tarde você, internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins ao vivo, agora para falar sobre o setor sucroenergético, né? Informações aí que impactam de alguma forma os preços, mas o foco dessa nossa entrevista é sobre petróleo, porque é um indicador que, né, as usinas acompanham bastante e nesse horário a gente reserva então para atualizar os assuntos relativos aí às informações do setor. Para isso, eu trago agora ao vivo o Thiago Davino, que é analista de mercado da Agriinvest, e a gente vai falar um pouco sobre o mercado do petróleo, que sobe bem nesta quinta-feira, e a gente vai entender um pouco mais sobre esse movimento. Thiago, muito boa tarde, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde aos telespectadores e ouvintes do Notícias Agrícolas. Mais uma vez, é um prazer estar aí conversando com vocês. Prazer é nosso, Tiago. A gente costuma reservar esse horário para falar sobre os assuntos relativos ao setor sucroenergético, né? E o petróleo impacta bastante nesse setor, mas não é só nisso, né? Quando a gente fala em termos de petróleo, é uma commodity que impacta, né, as agrícolas, as não agrícolas, então esse momento é bastante importante. Hoje o mercado tem subido bem, né, revertendo, né, algum movimento que a gente vinha acompanhando nos últimos dias. Queria que você atualizasse para a gente essa movimentação desta quinta-feira, por favor. Pois bem, Jonathan, a gente tem essa semana aí uma puxada bastante significativa do preço do petróleo. Ela já tinha iniciado na segunda-feira, se estendeu pela terça, ganhou força na quarta-feira e hoje também, novamente, tendo uma valorização bastante expressiva. E os pontos aqui que acabam impulsionando o preço do petróleo são vários fatores, né, que acabam compondo o quadro de oferta e demanda. Primeiramente, a questão da China, né, a China sinalizando para o afrouxamento das medidas sanitárias, medidas de restrição social. Isso gera uma perspectiva de que a segunda maior economia do mundo vai voltar a ter uma recuperação da sua demanda doméstica, e como o mercado sempre busca se antecipar, os analistas já começam, o mercado já começa a apostar aí numa recuperação do preço do petróleo, já que a China é o maior importador do mundo dessa commodity e o segundo maior consumidor de petróleo. Então a semana já começou em alta com essa possibilidade de um afrouxamento das medidas de lockdown da China e ganhou força ontem com os dados de estoque dos Estados Unidos, que registraram a maior queda maior queda semanal desde 2019. Teve uma queda de 12 milhões 580 mil barris os estoques americanos. A expectativa era de 2 milhões 758 de queda. Então foi aí quase 6 vezes a queda do estoque lá nos Estados Unidos, que ajudou a dar gás a essa alta que iniciou segunda-feira. Perfeito. Tiago, você trouxe aí alguns indicadores dessa alta, né? Queria falar um pouco mais sobre a questão da OPEP, né? Porque a gente tem a reunião acontecendo neste final de semana e a gente conversava que o mercado está dividido, né? Me parece que há alguma indicação de que podem haver cortes, né, na oferta, mas ainda é muito incerto. Como é que você tem visto esse cenário? Como é que a gente pode, né, começar a próxima semana com os preços do petróleo acompanhando aí o que deve ser decidido nessa reunião? Exatamente, Jonathan. Na semana passada, a gente teve uma forte recuo do preço do petróleo, aí atingindo patamares aí de US$ 75, que era mínimo em mais de mês, e isso trouxe a especulação no mercado que a OPEP traria uma redução da oferta para tentar impedir que o preço da commodity caísse mais. Porém, com essa questão envolvendo China, aí o estoque americano também caindo para as mínimas, esse ano mês também vale salientar que os Estados Unidos deixará de estar utilizando suas reservas estratégicas para suprir a demanda na Europa, ou seja, para estar exportando para o velho continente. E agora, então, parte dos analistas ficaram divididos. O preço se recuperou bem, já subiu aí mais de US$ 7 o barril, desde a mínima recente do final de semana passada, e por conta disso está essa divisão. Uns ainda apostando em novos cortes, em contrapartida, outros apostando na estabilidade.
Dada a recuperação do preço, Jonathan, eu acho que a gente pode esperar até uma estabilidade na decisão desse final de semana. Mas isso não tende a trazer uma nova derrocada para o preço do petróleo, tá? Até porque temos essa questão dessa expectativa de uma possível retomada da demanda chinesa mais para frente e também os Estados Unidos com os estoques nas mínimas históricas. Então não há muito espaço para recuar o preço do petróleo. E sem dizer que vamos nos aproximando do inverno no hemisfério norte, onde aumenta a demanda por óleo de calefação, onde aumenta o uso de derivados de petróleo para aquecimento, e isso tende a trazer de novo uma recuperação da demanda. Nós estamos saindo do período sazonal de baixa do petróleo, que vai ali até início de dezembro, e a partir de então, vamos até fevereiro, com uma sazonalidade de alta para o preço dessa commodity. Certo, a gente vem falando já há algum tempo, né, Tiago, dessa questão envolvendo a calefação, e nesse ano é um pouco mais atípico, né, por conta de toda essa questão de disponibilização da oferta, os preços altos do gás natural, né? A gente tem alguma atualização em relação a esse cenário, além da contínua preocupação que a gente vem informando já nas nossas últimas conversas? Olha, nos últimos meses, a Europa, e especialmente a Alemanha, tem feito um trabalho muito grande para economizar o consumo de gás natural, né? Uhum. Que eles também utilizam lá para a questão aí de aquecimento. E isso gerou realmente uma melhora dos estoques no velho continente do gás natural, só que ele tende a cair rapidamente agora a partir do mês de dezembro. Então Certo. não muda a perspectiva de trazer uma pressão de alta para o preço do petróleo agora para a virada do ano, especialmente ao longo de janeiro, quando ganha força o inverno no hemisfério norte. E aí, Jonathan, tudo vai depender da intensidade que virá esse frio. Se for realmente muito intenso, maior vai ser a demanda, mais pressão de alta para os preços. Se for um pouco mais ameno, aí a coisa pode dar uma acalmada. Mas a tendência é a gente ver uma pressão de alta para o preço do barril do petróleo no começo desse 2023. Tá certo. Bom, um outro ponto importante que você já trouxe, mas vamos conversar um pouco mais, é a questão China, né? No início da semana e na semana passada, muitas preocupações relativas à demanda, porque a China importa muito petróleo, né? Utiliza muito, né? Muito petróleo, melhor dizendo. E lá tínhamos, né, a questão de preocupação com a questão da demanda por lá, né? Porque a gente via os protestos acontecendo, né? E o mercado estava bastante preocupado com isso. E me parece que agora, mais recentemente, houveram algumas restrições ali e que há alguma expectativa maior em relação ao consumo. Como é que você analisa as informações que estão vindo lá da China? Pois bem, Jonathan e ouvintes, o que nós estamos observando ali com relação ao gigante asiático é até uma mistura de expectativas, né? Semana passada a gente observou um contínuo aumento de número de casos de Covid, o governo chinês, né, endurecendo as medidas de restrições sociais, né, aumentando o número de cidades em lockdowns, né, 30% aí praticamente do PIB da cidade, do governo da China estava em lockdown na semana passada, e aí tivemos aquele evento infeliz nesse final de semana, no sábado, de faleceram, infelizmente, 10 pessoas no prédio residencial. Isso acabou gerando estopim, uma grande insatisfação por parte da população chinesa, que foram às ruas, né, reclamar e protestar contra as medidas do governo e até pedir a renúncia do premier Xi Jinping, que acabou de ser nomeado para mais um mandato de 5 anos, o terceiro mandato dele. E tudo isso gerou uma expectativa no início dos negócios na segunda-feira, de que falou, poxa, o povo foi para as ruas se manifestando contra o governo, por ser uma ditadura, o governo vai enrijecer mais ainda as medidas para mostrar a sua força. E aí acabou vindo a surpresa. Na terça-feira, né, o órgão de saúde da China anunciou que, buscando trazer um alento à demanda da população insatisfeita, vai buscar acelerar o processo de vacinação com os idosos
acima de 80 anos, especialmente, e também entre os 60 e 79 anos. E o porquê dessa sinalização para essa faixa etária da população? Porque são as pessoas que menos se vacinaram na China. Então, eles vão buscar fazer um trabalho mais forte para tentar estimular a vacinação dessa população, dessa parte da população chinesa, que se realmente aderirem a essa campanha de vacinação, abrirá espaço para que, de fato, a China comece a reduzir as suas restrições de circulação social. Isso porque mais de 50% da população acima de 80 anos na China não vacinou. Por uma questão cultural, não são favoráveis. Então, o governo vai buscar tomar essa medida. Isso surpreendeu, né? Porque se você esperava uma ditadura sendo mais firme contra protestos, eles falaram: não, realmente, vocês têm a sua razão, e para tentar resolver esse problema, vamos tentar atacar o grande cerne do problema. O que os grandes, parte dos cientistas, né, o pessoal da parte sanitária comenta, é que o grande medo que se tem na China é que se você abrir a economia como todas as pessoas tentarem voltar a uma vida normal, essa população de faixa etária mais velha é o que vai sofrer muito. Isso poderia trazer os números que são impensáveis em termos de óbitos, e aí pegaria muito mal o partido. Então, essa medida de buscar estar vacinando, acelerar a vacinação nessa faixa etária, pode ser a grande inflexão para a virada, de fato, para a China reabrir por completo a sua economia ao longo dos próximos meses. Obviamente, estamos chegando próximo do inverno na China também, e isso tende a manter ainda o governo reticente. Mas a expectativa que já começa a ser criada é que, a partir de março, a China possa reduzir drasticamente ou até anular, né, as suas medidas de restrições sociais, caso ela consiga ter êxito nessa política de vacinação com a população mais idosa. Certo, a acompanhar tudo isso, né? A China, a gente tem, né? Pode falar, É Thiago. fundamental, né? É fundamental acompanhar o que ocorre, que é o país de maior consumo de matérias-primas, é o maior importador de petróleo, né? Maior importador de soja, maior consumidor de milho. Então, quanto mais próximos estivermos de uma reabertura da economia chinesa, melhor tende a performar esses ativos, porque há uma demanda muito reprimida na China. Assim como ocorreu nos Estados Unidos nos anos 2020 e parte de 2021, quando as pessoas ficaram dentro de casa, saindo pouco, houve um forte aumento da poupança das famílias americanas. E o mesmo se observa na China. Hoje se vê que a poupança da população chinesa aumentou nos últimos meses mais de US$ 1 trilhão. Isso tende a ser revertido para a economia interna daquele país. Quando você reabrir, isso vai gerar consumo. Ou seja, você tem uma demanda reprimida com boa poupança, que aumentou mais do que ela já é alta tradicionalmente, e isso vai se transformar em consumo, seja de proteína animal, seja de deslocamento, né? E aí vai usar mais combustível. Então, o mercado de commodities aguarda ansiosamente pela retomada da vida normal da China. Mas isso ainda está um pouco distante, mas já há uma luz no fim do túnel. Sim, com certeza, né? A gente costuma ter poucas informações da China, né? Ou às vezes demora para a gente entender todo esse cenário. E a China é um país importantíssimo quando a gente fala, como você mencionou, em termos de petróleo. Outro país importante que o mercado acompanha, né? Principalmente agora com a guerra entre Rússia e Ucrânia, é os Estados Unidos. Você já trouxe na nossa introdução a informação de ontem em relação aos estoques por lá, né? A gente teve uma queda nos estoques de petróleo bruto dos Estados Unidos na última semana. Eu queria que você comentasse um pouco mais pra gente e trouxesse esses números também relativos aí ao cenário de combustíveis lá no país, porque também é um fator que tem movimentado os preços, né? Exatamente. E até acaba tendo uma contradição em relação a isso, sabe, Jonathan? A gente viu uma queda absurda de estoque de petróleo cru ontem, mas também temos observado uma recuperação dos estoques dos destilados, tá? Uhum. Houve uma queda de consumo de 1 milhão de barris dia de gasolina ao longo das últimas semanas, tá? O menor consumo, e é normal. A gente saiu do período
de maior consumo por combustível, que vai até setembro, que aí é o verão do hemisfério norte, ali nos Estados Unidos, e agora, com a proximidade do inverno, as pessoas acabam ficando mais reclusas em casa, saem menos, consome-se menos combustível. O ponto é que os Estados Unidos, até o final de novembro, ele vinha usando as suas reservas estratégicas para exportar para a Europa, e vinha exportando em grandes volumes. Só que isso acabou no dia de hoje. A partir de hoje, não vale mais as exportações das reservas estratégicas norte-americanas para a Europa. Então, a visão que a gente tem dessa queda da semana passada de estoque é que a Europa aproveitou a última semana de novembro, praticamente, para limpar o que dava, para tentar comprar o que dava antes dos Estados Unidos começar a fechar a sua torneirinha. Então, a gente acaba tendo esse desencontro. Numa ponta, o óleo cru caindo muito, em contrapartida, diesel e gasolina subindo os estoques, muito por conta da queda de consumo nesse momento, que é uma queda sazonal para essa época do ano. Certo. Duas outras questões para a gente finalizar, Tiago, ainda relativa a essa movimentação dos preços. Dólar também tem impactado e logo mais teremos aí provavelmente alguma decisão em relação à movimentação da União Europeia sobre um acordo para estipular um preço máximo do petróleo russo, não é isso? Fala um pouco para a gente sobre essas duas outras informações relativas ao petróleo, por favor. Perfeitamente. Um outro fator que tem contribuído para a alta do petróleo essa semana é o enfraquecimento do dólar ao redor do globo. Havia-se muita expectativa, depois dos últimos dados de inflação ao consumidor nos Estados Unidos, que apresentaram uma desaceleração maior que o esperado no acumulado em 12 meses, de que o Fed já pudesse começar a reduzir o ritmo de alta de juros na reunião agora de dezembro. Porém, os integrantes da autoridade monetária até então não tinham sinalizado se sim nem não. Mas ontem tivemos aí a fala do presidente da autoridade monetária norte-americana, Jerome Powell, no qual comentou realmente que há espaço agora para começar a reduzir o ritmo de alta de juros na maior economia do mundo, e isso trouxe uma forte derrocada do preço do dólar lá fora. E ela se estende hoje. Ontem o dólar index caiu 0,8% e hoje recua mais 1% no exterior. E aí temos aquela relação inversa: dólar para baixo, commodities para cima. Então, isso ajuda a dar suporte e um fôlego extra para a valorização do preço do barril do petróleo no mercado internacional. E agora vamos aguardar para se confirmar realmente, na reunião de dezembro, essa redução do ritmo de alta de juros nos Estados Unidos e também continuar acompanhando os dados de inflação, pois se eles continuarem caindo, desacelerando mais rápido que o esperado, o dólar vai continuar caindo lá fora, porque ele subiu muito e agora ele está devolvendo no movimento de ajuste. Se o dólar continuar recuando, o petróleo ganha mais um suporte para continuar valorizando. Tá? Com relação à questão aí da Rússia e União Europeia. A União Europeia trouxe vários embargos à economia russa, a exceção, obviamente, era a questão do gás natural, petróleo, porque ela é altamente dependente de importação desses produtos, né? Porém, o acordo que tinha, o que ainda estava pendente, ele está encerrando esse mês. E aí a União Europeia ia definir um novo teto para o preço que ela pagaria do petróleo russo. Porém, eles não chegaram num acordo. E ao não chegar num acordo, a torneirinha russa para a Europa está sendo fechada novamente, já nesse mês de dezembro. E aí a Europa, sem o petróleo dos Estados Unidos, sem acesso do petróleo russo, vai ficar numa situação bastante complicada para estar suprindo. Obviamente, se espera que vai haver um acordo em breve entre as partes para que a Europa possa voltar a ser suprida a sua demanda com oferta de petróleo russo. Mas, por hora, não temos nenhuma novidade, o que também é mais um fator de pressão altista, porque se eu vou ter menos oferta de petróleo dos Estados Unidos para eu importar, a Rússia não tem nada no momento. Alguém vai ter que suprir, diminuindo a oferta global, diminuindo o estoque mundial dessa commodity.
Perfeito, Tiago. Mais uma vez, obrigado pela sua entrevista aqui com a gente do Notícias Agrícolas. Sempre que tiver novidades, pode contar com a gente por aqui, tá bom? Eu que agradeço, muito obrigado a todos, né? Um excelente trabalho para todo mundo. E vamos continuar nessa montanha-russa, né? E na forte volatilidade que é o mercado de petróleo, e isso não muda nunca. Muita volatilidade à vista. Com certeza. Agora, na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.